Pegue comigo Gênesis capítulo 1. Vamos começar em Gênesis, também em Apocalipse. Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: E do princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, fala comigo, o Espírito de Deus, se movia sobre as águas. Em algumas traduções, que é mais original, pairava sobre as águas. O texto diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele pairava. É interessante que eu fui ver o significado de pairar. Pairar é voar, flutuar sobre. E havia um caos estabelecido. E você presta atenção no que eu vou te falar nessa noite, que eu já encerro também já, eu estou cansado, estou vindo um plantão hoje, irmão. Então o Espírito Santo, ele voava, uma simbologia de uma árvore e de uma ave que voava para algum lugar. E uma ave, quando ela está voando, ela tem uma pretensão, ela tem um objetivo que é o quê? Pousar. Entendeu? Só que aqui Deus, através do Espírito Santo que pairava sobre a terra, ele não achou um ambiente para ele pousar. Então aqui no início, nós aprendemos a primeira coisa que vai ficar do início ao fim, que a presença de Deus, ela é representada. Com certeza alguém já falou isso aqui nesses dias, pelo Espírito Santo. Então quando Jesus ele é batizado nas águas, a gente vê uma manifestação desse mesmo movimento, que é o quê? Ele desce as águas e quando ele levanta, o que aparece ali sobre ele? É como uma pomba, o Espírito Santo desce sobre ele. A mesma ideia de Gênesis capítulo 1, uma ave que pairava, uma pomba, um espírito que pairava sobre um lugar que descia representando o quê? Uma presença de Deus. E a Bíblia até fala que a trilogia ali, uma das maiores fundamentações para o Pai, Filho e Espírito Santo é justamente o batismo de Cristo, onde o Pai fala, esse é meu filho, onde o Espírito desce e o Filho está sendo batizado. Então ele tem a presença literal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas de forma que essa presença, desde o início, ela queria pousar sobre nós. E aqui fala do início da criação. Então eu queria que você pegasse comigo Gênesis capítulo 2. A gente já ia aqui para o fim da criação. Capítulo 2 de Gênesis, vira a página, versículo 1 diz: E assim, pois, foram acabados o céu e a terra, e tudo que neles há. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Eu fui meditar aqui nesse texto e você há de ouvir comigo, você não precisa ser um teólogo, nem um especialista, nem um exegeta para entender que Deus não cansa. Fala comigo assim, Deus não cansa. Tem condições nosso Deus cansar, irmão. Então, quando você vê um texto como esse, fala assim, cara, uma incongruência aqui nesse texto, porque Deus não cansa, porque a Bíblia está falando que Deus está descansando. Então, nós precisamos buscar o quê? A etimologia da palavra, o significado literal da palavra e como que é profundo quando você consegue entender isso, irmão. Porque você passa muitas vezes por isso e algumas pessoas falam até sobre contemplação, que Deus fez a obra e contemplou a sua obra, mas é muito mais forte do que isso, nós estamos falando na presença de Deus. E nós não podemos, eu quero que você fique conectado comigo em Gênesis capítulo 1, que nós lemos, que toda essa obra foi feita baseado em um espírito que pairava sobre um ambiente inadequado a ele pousar. Aí Deus olhou e falou assim, está um caos, eu vou arrumar isso aqui. Fez luz, fez trevas, fez água, fez terra, fez animais, fez o homem, fez tudo. A Bíblia fala que no sétimo dia descansou. Então o que é esse descansar? Descansar é interessante, que talvez poucos homens vão entender, a não sei que você seja padeiro, mas as mulheres que fazem bolo, que é pouca pessoa também nessa geração, mas quando você coloca uma massa para descansar, quem já viu essa, né? Você faz ali, né?
Fala assim, a massa precisa descansar. Nunca vi na sua cabeça essa massa tão cansada, eu tenho que botar ela para descansar aqui, não, cara. Mas o descansar tem mais a ver com repousar, que é o que o texto está dizendo. Esse descansar de Deus é repousar. Então, quando fala assim que Deus concluiu a sua obra, e no sétimo dia, ele concluiu no sétimo dia. Presta atenção nisso aqui, irmão. Acorda. Ele não concluiu no sexto, porque tem igreja que parou no sexto dia e pensa que o homem é a última, né, bolacha do pacote, é a bola da vez. Eu estava até agoniado aqui mesmo, porque muitas vezes Deus deixa de ser adorado e nós nos concentramos em adequar, em agradar ao homem. E presta atenção, cara, eu quero te frustrar. A primeira coisa nessa noite, em nome de Jesus, me ame. Mas você não é a preferência de Deus na criação. Sabia que o homem não é a preferência de Deus? Nós queremos essa expectativa no nosso coração e muitas vezes propagamos para as pessoas. Você é especial demais para Deus, você é especial. Não, cara. Deus criou todas as coisas, irmão. Mas no sétimo dia conclui. É no sétimo dia que se conclui tudo. Que Deus faz o quê? Deus construiu tudo, um ambiente propício para ele repousar com sua presença. Então, do micro ao macro, do átomo à montanha, tudo foi feito para a glória de Deus. Tudo foi feito para ser um ambiente adequado para que a presença de Deus repousasse. Sabe, amados, no capítulo 2, fala que, versículo 15, fala que Adão e Eva, eles estavam ali cultivando e guardando. Mas, quando nós olhamos nessa perspectiva, entendendo, irmão, presta atenção, eu queria muito que você viajasse comigo nisso aqui, porque Deus falou muito forte comigo nessa palavra. O cultivar, quando a gente fala na nossa cultura, cultivar, você vê que é meio incompatível as palavras, cultivar e guardar, não tem muito a ver. Mas quando você vai ver na Bíblia, geralmente, quando essas palavras elas aparecem juntas, tem a ver com o ofício sacerdotal. Com aquilo que o sacerdote faz no templo, ou no tabernáculo, ou quando ele está ministrando, cultivando e guardando. Cultivar e guardar. Essas duas palavras, elas geralmente aparecem nesses momentos e nesses ambientes. Então, eu aprendo que qual era a função do cultivar e guardar de Adão. Adão foi o primeiro sumo sacerdote, irmão. O ambiente que Deus criou nesse jardim de manifestação da presença era um ambiente onde o sacerdote cultivava e guardava para que a presença de Deus viesse ali. Então, o que era o cultivar? O que era o guardar? Era justamente ministrar, oficiar, preparar um ambiente para que Deus viesse. Agora eu vou te falar uma coisa que Deus falou muito forte comigo. A gente sempre fala da presença de Deus em tom, Ricardo, de manifestação. Por isso que eu estou te falando, eu quero assim, contrariar você nessa noite. E Deus está atrás de descanso, irmão, de repouso. Tá vendo? Vamos entender isso mais para o final aqui. Romanos 11:36 diz, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. E eu, pastor, cadê você que nem apareceu? Acorda, rapaz! Aleluia! Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não se tratava de um casal de fazendeiro ou de colonos, irmão. Todas as vezes que na Bíblia aparece, como eu falei para você aqui, está falando sobre o trabalho sacerdotal. Então o nível da presença de Deus naquele lugar era tão forte. Eu fiquei imaginando isso, irmão. É tão extraordinário, tão literal. Alguns hinos não tinha como Adão nem cantar. Quero te ver, não quer ver, não. Deus estava lá. Pastor, como o senhor sabe? Porque quando o pecado entrou, o que Adão fez? Qual foi o primeiro comportamento de Adão? Tentar se esconder. Você não se esconde de quem você não está vendo, de quem não está presente. Então aquela presença manifestou aquele sentimento dele. Eu preciso me esconder dessa presença que é tão forte, que é tão real, que é tão forte, que é tão tremenda, tão extraordinária nesse ambiente de jardim.
Então a vontade de Deus, queridos, ao criar a terra, é que ela fosse um ambiente para Ele manifestar a sua presença. E nós fôssemos sacerdotes que viabilizassem esse culto a Deus. Para que isso acontecesse, com a intensidade que precisa acontecer. Hoje nós estamos preocupados, como eu falei para você, com o homem, mais do que com Deus. Nós queremos um lugar confortável, nós queremos bons banheiros, estacionamento, ar-condicionado, né? Nós queremos, né, mensagem. Esse dia eu estava pregando, ninguém quer mensagem, as pessoas estão querendo massagens. É mensagem, não, pastor, eu quero massagem, não estou querendo mensagem, não, pois é. Né? Os hinos que nós cantamos, irmão, eu vou te falar uma coisa para você, presta atenção. As músicas que nós cantamos falam muito da nossa identidade. Fala muito da nossa identidade. A gente precisa estar esperto nisso. Nós estamos falando, o tema esse ano é a presença de Deus. E a presença de Deus, ela precisa ser percebida, notada e construída um ambiente, nós como sacerdotes, tanto o pastor que prega, ou o ministro que ministra, um ambiente para que somente Deus seja glorificado no lugar. Não tem espaço para mais ninguém, irmão. Não tem preocupação com mais ninguém. Porque quando Deus repousa, que a sua presença chega, um ambiente de descanso precisa encontrar espaço em nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo, tão agitado, tão cansado, tão atarefado. Então, olha sua cara, irmão, você está pensando tanta coisa agora olhando para mim, pastor, que hora que acaba? Eu estou aqui olhando para você, Deus está me revelando até os nomes aqui, quer ver? E presença de Deus é o contrário de todo esse ativismo, irmão. A presença de Deus é um lugar tranquilo, de paz, amém? Então Deus é o único que deve ser cultivado, cultuado em nossas reuniões. E o pecado acabou, irmão, fazendo o quê? Retardando, vou dando uma acelerada aqui para você, retardando essa obra de Deus, que era o quê? Construir esse lugar onde Ele queria manifestar a sua presença. Entendeu? Então o pecado, o que Adão perdeu? O ambiente da presença de Deus. Então ele foi expulso do lugar, falou aqui não, nesse jardim não. Você vai para outro lugar, você vai, agora tudo é no ralo agora, você vai ter que ralar agora. Aqui eu me manifestar porque um lugar que eu construí para isso. Eu fiz foi Deus que plantou o jardim no Éden para se manifestar ali, irmão. Você vê como é que as coisas tremendas, né? Então o homem perdeu o ambiente da presença de Deus. Mas fique tranquilo, porque nada está perdido. Joseph Klimber está aqui. Jesus Cristo, irmão, é um plano de redenção de Deus. Mas eu queria, porque não fazer uma palavra com você assim, num processo graduado, eu quero interromper aqui e partir para o final, para você entender, depois a gente volta no meio, porque eu quero finalizar essa palavra no meio. Pastor, que loucura é essa? É porque o evangelho é loucura, irmão. Amém? Então eu queria que você pegasse em Apocalipse agora. Pastor, você está de Gênesis para Apocalipse, de Gênesis para Apocalipse, não. Apocalipse capítulo 21. Versículo 1 diz: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Você entende que desde Gênesis capítulo 1 ao penúltimo capítulo de Apocalipse, está falando dos finais, da conclusão de tudo. Deus tem a mesma pretensão, a mesma ideia e a mesma vontade, irmão. Que é o quê? A sua presença no meio do seu povo. Aqui, se você for reparar, eu estava vendo algumas passagens, eu não quero citar todas aqui, mas essa Jerusalém, essa nova Jerusalém, quando aparece em Apocalipse, ela tem uma coisa que é muito parecida com o Éden, que fala que nessa Jerusalém tem lá o quê? Uma árvore da vida no meio dela. E onde é que tinha a árvore da vida? No Éden.
né? Então, quando Deus vem restabelecendo esse novo céu, essa nova terra, que ele vem morar, ele vem trazendo quem de novo? O mesmo ambiente que o homem tinha perdido, o mesmo ambiente de jardim do Éden, está aqui, a Nova Jerusalém, porque aqui eu quero morar com vocês agora, irmão, para sempre. Então a nossa expectativa de salvação, ela tem a ver com o tema que vocês estão trabalhando esse ano, presença de Deus, é o nosso prêmio, o nosso trunfo, é o nosso objetivo como cristão, resistir ao diabo, sabe, resistir ao pecado, resistir às tentações, para que um dia nós possamos morar nesse lugar onde Deus está presente todo o tempo todo, irmão. Porque é assim que a palavra de Deus nos promete, e é uma promessa para nós que muitas vezes nós somos roubados dela. E nós queremos buscar a presença, e talvez você veja aqui porque é uma primícia que está começando o ano agora, você vai buscar a presença com seus sonhos, talvez está escrito num papel, os seus objetivos desse ano, o que você quer que a presença de Deus manifeste em você, o que você quer que Deus faça por você, o que você quer que, sabe, que aconteça na sua vida, na sua família, nas suas finanças, não sei, na sua vida pessoal. Mas eu quero te falar nessa noite, é muito mais forte, muito mais profundo do que isso, irmão, a presença de Deus. Não que essas coisas não venham a acontecer, mas que não seja a nossa prioridade quando nós falamos de buscar a presença do Senhor. Então, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem é clara: Deus quer habitar conosco. Então, hoje nós vivemos o quê? Voltando para o meio agora, que nós estamos num processo meio. Nós vivemos a plenitude da redenção. O que é a plenitude da redenção? Jesus Cristo, que se apresenta como o Emanuel, que significa o quê? Significa o quê? Deus conosco, ou seja, presença de Deus, é o Deus conosco. Então a ideia de Cristo em nós é ir restaurando e preparando, falar assim, ó, cara, há uma possibilidade de restauração, há uma possibilidade de redenção, há uma possibilidade de resgate do que se perdeu lá. Porque estava muito minimizado, irmão, sabe, muito sintetizado essa manifestação de Deus, e Deus queria ampliar isso, e Cristo é uma ampliação, sabe, dessa presença de Deus. A Bíblia fala em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou, irmão, aqui entre nós. E agora em Cristo já não se trata mais como no Antigo Testamento de perfeição, para que tenhamos a sua presença, agora é pela graça. Então quanto mais você está na presença de Deus, mais você se enche da presença de Deus. Parece uma redundância, mas é um princípio. Quanto mais você está na presença de Deus, mais você se enche da sua presença. Amém? A Bíblia fala que nós lemos lá em Gênesis, no início a presença pairava, e depois a presença habitou entre nós. Olha o que diz Davi. Davi, ele foi um homem que entendeu isso, irmão. A necessidade de se criar. Fala assim, nós perdemos um ambiente, eu preciso criar um ambiente. Se você pegar o Salmo 132, que foi um salmo que foi cantado quando Salomão conseguiu construir ali aquele templo que Davi sonhou, projetou e colocou para que ele construísse. E ele construiu, concluiu a obra. E quando eles vão fazer o primeiro culto, né, que todo mundo sabe que naquele primeiro culto foi tremendo, irmão, que Deus veio, a presença do Senhor, a glória do Senhor desceu naquele lugar, naquele ambiente. Eles cantaram o Salmo 132. Olha o que diz o Salmo 132, por coincidência não foi Davi que escreveu, mas alguém fazia referência a Davi, que diz o seguinte, aqui no versículo 5, olha só: enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó, aí o texto vai dizer, eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu não vou parar, eu não fecho os meus olhos, enquanto Davi declarou isso, irmão. Ele sentiu uma necessidade de um ambiente para que Deus se manifestasse ali, para que a presença do Senhor viesse, né? Isaías 66, versículo 1 diz, assim diz o Senhor, preste atenção nesse texto, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Muitas vezes a gente vê essa palavra sendo pregada falando da grandeza de Deus, que Deus, olha, rapaz, Deus está no céu, e os pés aqui na terra. Seu trono está no céu, e os pés aqui na terra. Estrado. Quem sabe o que é estrado? Domingo que vem, quando eu for pregar aqui, estrada, irmão, tipo assim, você sentar numa cadeira, quem já viu que você senta na cadeira e bota um lugar para você esticar as pernas e descansar?
é um descanso das pernas. Ele está sentado no trono, descansando as suas pernas aqui na terra. Olha só, por que eu coloquei esse texto aqui? Para me concluir aqui no 132, o mesmo salmo, olha o que Davi fala sobre a presença de Deus. 132, versículo 7. Entremos na sua morada, ou seja, ele criou um ambiente, ele tinha um santo santo, tinha um lugar que tinha a arca. Qual era o lugar que ele manifestava a presença de Deus? A arca do Senhor. Aí ele diz assim, olha, entremos na sua morada e adoremos diante do estrado dos seus pés. O trono está no céu, mas os pés aqui na terra. Eu quero saber onde é que está esse pé, irmão. Davi falou assim, olha, a arca está aqui. A arca vai ser o quê? O lugar onde Deus vai colocar os seus pés. Essa arca não vai ser mais arca, agora é o estrado dos pés de Deus. Sabe por quê? No céu ele reina. O céu é o lugar dele reinar, mas a terra é o lugar onde ele descansa. Irmãos, esse descanso tem a ver com conclusão de obras, né? Então a arca passou muito tempo sim nesse lugar dele repousar os seus pés, dele manifestar a sua presença, dele falar com o seu povo, dele falar com o sacerdote, um sacerdote. Por muito tempo ficou assim, irmão. Tanto é que você vai ver essa mudança onde em Cristo Jesus, que se amplia justamente essa presença, né, onde nós resgatamos a literalidade, a normalidade e a originalidade do que Deus queria, que todos nós podemos. O véu foi rasgado, já não existia mais a arca, entendeu? Agora nós somos esse lugar de manifestação, porque a presença é o Espírito Santo. Então, onde eu me derramo, onde eu abro meu coração, é o estrado dos pés de Deus. Amém, queridos? Lugar da sua manifestação. Então esse tabernáculo ele era uma tipologia do que foi, né, no Éden um dia, a manifestação de Deus. No tempo de Jesus, interessante, presta atenção nisso, cara. No tempo de Jesus, eu quero encerrar aqui já, para a gente fazer uma oração. No tempo de Jesus, ele afirmou, né, quando questionado por algumas pessoas, falou assim, quem é você? Tal, algumas pessoas vão seguir, você não me segue por interesse não, porque eu não tenho nenhum de repousar na minha cabeça. Irmãos, presta atenção quem era Jesus. Jesus era alguém que entrava no templo, ele curava, existiam prodígios e milagres. Ele pregava com autoridade, pessoas eram salvas, pessoas eram curadas, mas ninguém conseguia dar esse ambiente para ele de repouso, de descanso. Ele falou assim, eu não tenho lugar para me repousar. O filho do homem não tem lugar para repousar. Eu queria que você falasse isso comigo antes de você dormir. Fala comigo assim, o filho do homem. Fala bem forte, o filho do homem não tem lugar para repousar. Fala comigo, misericórdia. Esse é o retrato da nossa igreja hoje. A gente só quer milagre, irmão. Se o filho do homem está aqui, atividade dele. Eu quero que o filho do homem me abençoe. Eu quero que o filho do homem me cure. Eu quero que o filho do homem me sare. Eu quero que o filho do homem me salve. Eu quero que o filho do homem faça. Filho do homem, faz alguma coisa por mim, que eu estou na tua presença. Eu quero algum benefício, porque senão sai daqui. E sai chateado ainda. Magoado. Mimimi. Chateadinho, irmão. Vou depois despertar a hora de eu parar. Meu Deus, sai, cala a boca, Satanás. O que eu estava falando mesmo? Não sei nem onde é que eu estava mal, perdi, agora eu tenho TDAH. Justamente, né? Então, em Jerusalém, onde ele mais se apresentava nas sinagogas, nos templos ali, irmão, ele não tinha lugar para repousar. Mas alguns quilômetros dali, e aqui eu quero encerrar nisso aqui, existia um lugar onde ele descansava, repousava, uma casa de 3 amigos, Lázaro, Maria e Marta.
Em João 12, eu queria pegar esse texto com você, João capítulo 12. Versículo 1, fala depois da ressurreição de Lázaro. Olha só, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. E prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Você está entendendo que está conectado o texto aqui, irmão? Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. Onde é o lugar da presença de Deus? Aos pés do Senhor. Numa casa, presta atenção nisso, cara. Numa casa que Deus acha lugar para descansar, para repousar, é o lugar onde a presença dele vai se manifestar. Sabe por que eu falo para vocês? Presta atenção agora, por que eu conectei essa palavra em Gênesis? Eu queria muito que você entendesse isso, cara. Isso vai fazer o seu ano diferente, meu irmão. Em nome de Jesus vai ser diferente esse ano. Presta atenção. Quando que Deus pousou e repousou a sua presença na terra? Quando ele concluiu. Ali não tinha ambiente para o homem pensar assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, ou Deus me dá isso, Deus, não, irmão, presta atenção, cara. Quando que a presença de Deus vai vir forte? Quando nós nos desprendermos disso. Nós entrarmos por essas portas, falando assim, eu quero, é Deus. Era Deus. Marta estava fazendo muitas coisas, mas Maria, irmão, Maria percebeu coisas que nós precisamos perceber. Ela viu coisas que Judas não conseguiu ver, talvez Lázaro que estava na mesa, Maria que estava servindo, mas ela falou, cara, meu lugar ali, meu irmão, não quero nada, quero me derramar, eu quero é ofertar, eu quero é oferecer, porque isso é a presença de Deus, não é buscar, irmão, é se render, sabe, é você ter para dar. Então o que Deus está buscando, cara, eu vou te falar uma coisa para você, irmão, uma palavra que talvez não tenha tanto efeito, como a gente fala assim, a campanha de buscar não sei o que, a campanha do carro, a campanha da chave, não, cara, a campanha da presença de Deus, a campanha que você não está buscando nada, você não quer nada, só quer a presença dele. E ele pode te dar tudo, pode, porque ele é dono de tudo, ele faz tudo, irmão. Quando ele encontrar um coração, uma vida, uma mente, sabe, um tempo, um talento, um dom disponível, fala assim, está aqui, Deus, isso aqui tudo é teu. Aqui, ó. Meu dinheiro é teu, minha casa é tua, meu carro é teu, meu tempo é teu. Fala que eu posso vir. Aí ele coloca o estrado dos pés, irmão. Sabe, queridos, então nós não podemos permitir de ser roubados, de falar de presença de Deus, pretendendo alguma coisa, porque ela é mais do que suficiente para nós. E sabe o que eu aprendo? Que essa é a vontade de Deus, mano. De Gênesis a Apocalipse, mano. Porque o Filho do Homem, até hoje, está à procura de uma casa que ele possa repousar. De amigos, eu queria que você literalizasse isso, irmão. Com pessoas que são agradáveis, tem pessoas que são agradáveis ou não tem, né? Tem pessoas, né, igual eu falo na igreja lá, que tem os muçulmanos, tem um xiita, e a igreja muitas vezes tem um chato, tem umas pessoas que são chatas demais, mas tem pessoas que são agradáveis, que você se sente tão bem na casa deles, você descansa.
Você fala como salmista, alegrei-me, como disseram, vamos na casa de fulano. Cara, eu sei que o papo vai ser bom, a comida vai ser boa. Eu estou num lugar que não tem falsidade, que não tem, irmão. Era o que Jesus sentia em Betânia. Ele não sentia no templo. Ele não sentia na sinagoga. Ele não sentia no meio daquelas pessoas que eram abençoadas. Ele não tinha ambiente. Ele falou assim, o filho não tem não, onde é? Aqui eu não tenho onde repousar não. Mas lá eu tenho. Então, se você está buscando a presença, se você está buscando coisas, não é para você que eu estou pregando nessa noite. Mas o tema de vocês é pertinente ao que eu estou falando nessa noite, irmão. Buscar a presença de Deus é se desconectar de tudo aquilo que você está querendo muito. E querer muito Ele. E as demais coisas serão acrescentadas no tempo dEle na sua vida, irmão. Faça como Maria, cara. Escolheu o melhor lugar para estar. Porque o estrado dos pés dele é onde ele manifesta a sua presença aqui na terra. E nós estamos na terra ainda, viu? Aqui na terra. Um dia nós vamos estar literalmente com ele. Eu creio nisso. Eu me alegrei, me deu uma alegria santa hoje à tarde. Eu estava meditando esse texto lá no meu serviço. E eu li essa passagem e falei, cara, que tremendo isso, irmão. Sabe aquela alegria medrosa de você falar, cara, eu não sou digno. Eu nem mereço isso. De repente, quando você começa a imaginar a grandeza de Deus, quem é Deus e quem é você, meu Deus do céu, que incompatibilidade. Mas Deus fala assim, tanto é que há uma admiração quando João fala isso, como se ele fala assim, e por incrível que pareça, Deus vai habitar no meio do povo dele. É como se ele estivesse falando para alguém, tu acredita nisso, mano? Tu acredita em Satanás? Que ele vai habitar no meio do povo dele, aquele povo pecador, aquele povo fraco, que falhou, que muitas vezes não entende nada que está falando, que muitas vezes está dormindo no culto, mas ele decidiu habitar no meio deles. Agora eu aprendo em Cristo que nós podemos viver mais dessa verdade hoje, irmão. Hoje aqui. Então eu queria te pedir, antes de orar por você nessa noite, rasgue a sua lista de pedidos de 2026. Porque o tema profético de vocês é a presença de Deus. A presença de Deus. Você sabe onde na Bíblia fala que Deus precisa te falar qual é a vontade dele para a sua vida? Quem sabe qual é o texto? Sabe o que eu descobri? Que não tem esse texto, irmão. Porque eu não tenho que saber qual a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que saber qual a vontade de Deus. Sabe o que faz? Se você for olhar na história da igreja, nos avivamentos, sabe o que fez a diferença nessas gerações que viveram essa intensidade da presença de Deus? Pessoas que descobriram o que Deus está fazendo nesses dias. Qual é a vontade de Deus? E mergulhe na vontade de Deus. Eu estou aí, conta comigo, estou junto aí, irmão, disso aí. Entendeu? E as coisas acontecem, queridos. E não há frustração, porque uma coisa é certa, se você se alinhar, irmão, com o que ele está pensando, com o que ele está querendo para esses dias, o que a presença dele está querendo fazer no nosso meio, você está no melhor lugar, cara. Você está gastando sua energia, sua força na melhor forma possível. Eu quero te falar uma coisa, os resultados vão ser, sabe por quê? Eu vejo o seguinte, tem muita gente que tem tudo, e se não tem a presença, não tem nada, irmão. Porque a única coisa que supre a nossa vida é a presença de Deus. Porque não adianta o homem ter um jardim perfeito, irmão, e não ter repousado sobre ele a presença do Senhor. Amém. Uma palavra meio triste, né, nessa noite, mas eu senti de ministrar no coração de vocês, quebrando talvez muitas expectativas. Não sei o que pregar, irmão. Foi que bom que eu não sei o que pregar. Não sei nem se alguém pregou isso aqui, entendeu? Mas se pregou, com certeza ele está invejando de mim. Mas eu queria muito deixar essa chave para você, 2026. Porque é um tema que vocês vão ventilar muito ele, vocês vão trabalhar muito ele esse ano, mas começa bem, cara, bem motivado, entendeu? Busca Deus entendimento. Eu estou dando aqui só uma introdução para você. Irmão, esse tema é tremendo, irmão, é tremendo essa palavra, é muito tremenda, irmão. E sabe por quê? Que eu falo que é a vontade de Deus. Então, tudo que você pegar na Bíblia converge para isso, aponta para isso, direciona a isso, irmão. Então não pode ficar preso aqui em Êxodo, que é tremendo, porque o que Moisés falou? Ele entendeu isso, cara. Esses caras, eles estão na frente da gente, irmão. Eles estão vendo coisas que a gente não vê. Maria viu coisas que nós não vimos. Moisés viu coisas que a gente não está vendo. Porque talvez se você tem uma palavra, tal, vai, na agonia de sair do lugar, vai. Rapaz, muito melhor do que ir e chegar em algum lugar é a presença de Deus.
Eu prefiro ir a 20 com Deus do que a 180 sem Deus, irmão. Entendeu? Porque direção é muito melhor do que velocidade. E a presença de Deus nos dá direção, a velocidade certinha. Não vai ter frustração, não vai ter, sabe, irmão, muitas vezes aquele desânimo que bate e fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Amém, queridos? Eu sou um cara, presta atenção no que eu vou te falar, meu irmão. Estou falando essa palavra primeiramente para mim. Entendeu? Porque eu gosto muito de fazer planos, objetivos. Eu escrevo tudo, sabe assim. Eu acho que é pertinente isso aí. Mas você precisa aprender com muita sabedoria, pedir para Deus essa sabedoria de colocar sempre Deus nos seus planos. Tem um provérbio que eu gosto muito dele, é 16, versículo 1, que diz, o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, muitas vezes, a nossa parte vem fazer muitos planos, mas esperar tranquilamente, conscientemente e com sabedoria, e vou te falar, irmão, com temor, a resposta de Deus, hein? Que nem tudo, muitas vezes, nós seres humanos fazemos alguns planos. Eu não estou falando para você aqui, pastor, você está falando para mim parar de viver. Não, não é nada disso, não. Mas você procurar se alinhar e priorizar a presença de Deus. Amém, queridos? Você pode ver, por que Adão pecou? Quando ele peca, o que é a característica do pecado dele? É que ele não conseguia compatibilizar o que ele fez com a presença de Deus. Então, se você priorizar a presença de Deus, o que for incompatível, o Espírito Santo fala assim, isso não combina, não. O que eu quero com você esse ano, não, meu filho, ei, não. Esses jeitinhos que você vem dando, né? Você é muito mala, né? O jeitinho brasileiro, entendeu? Chegou o tempo de consertar, de mudar, se posicionar, levantar a cabeça e falar assim, eu quero a nova vida, para mim, nova criatura, um novo homem de Deus, uma nova mulher de Deus, sabe, eu quero, pastor, pode contar comigo aqui, conta comigo na presença de Deus, eu estou junto com o Senhor aí. Entendeu? E o que foi incompatível, em nome de Jesus, irmão, cai por terra. Porque nesse lugar vai ter feito muitas orações para isso, e o Satanás vai se levantar. O que foi que ali a serpente se levanta, irmão? Porque ele quer nos tirar, nos roubar desse ambiente de presença de Deus. Quantos aqui não são batizados com o Espírito Santo? Não são batizados, não falam em língua estranha. Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo? Nós precisamos disso, irmãos. A presença de Deus, falei lá, o que é a presença de Deus? É o Espírito Santo. Então, se nós queremos priorizar a presença de Deus, o Espírito Santo precisa estar presente com mais, sabe, nas nossas igrejas, nos nossos cultos, no nosso devocional, na nossa vida, irmão. Mais presença de Deus, mais Espírito Santo. Mas muitas vezes vamos acomodando, vai esquecendo. Quanto tempo tem que você não ora em línguas? Quanto tempo tem que você não se quebranta na presença de Deus, irmão? De chorar. Sabe o que é se quebrantar na presença de Deus? Presta atenção nisso aqui, cara, isso aqui é muito forte, irmão. Sabe o que é se quebrantar na presença de Deus? Quando você não entende porque você está chorando. Você não sabe por quê. Você simplesmente deu aquele negócio e vontade de chorar, mesmo que não estou chorando de dor, não estou doente, não estou nada, mas estou sentindo algo que muito forte no meu espírito. Então esse ambiente é um ambiente onde você se desconecta da sua ansiedade, se desconecta da sua depressão, se desconecta daquela correria que você anda vivendo na sua vida, daquela pressão que você sofre de todos os lados, é no serviço, é em todo lugar, na família. Tá? Você, na presença de Deus, você precisa de um ambiente de descanso, irmão. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Então o descanso, esse descanso tem a ver com você priorizar a presença de Deus, porque não tem obra para ser feita quando Deus está presente. Amém, queridos?